Putin pensou que ele tinha. Nádia, uma pequena aldeia com apenas 25 pessoas, mal um ponto no mapa, deveria abrir a porta para Kharkiv e a região de Donbass. Ele a capturou, mas a perdeu algumas semanas depois. Durou. Em um dos ataques mais brutais da guerra, forças de elite ucranianas lançaram uma operação implacável de 30 horas, que despedaçou completamente a posição russa em um campo de batalha-chave. Hoje as defesas russas estão em ruínas. A Ucrânia obteve um tipo de vitória que lhes fugiu por anos. Um ponto de virada que pode remodelar a luta pelo leste da Ucrânia. Veja como tudo aconteceu. Em 18 de agosto de 2023, a Rússia lançou um grande ataque de mísseis, combinado com ofensivas terrestres em diversas regiões da Ucrânia. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reportou os danos em um post no Facebook. Ontem, o inimigo realizou 4 ataques de mísseis, 53 ataques aéreos e 40 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, múltiplo lançamento de foguetes nas posições das nossas tropas e áreas povoadas, segundo ele. Devido aos ataques terroristas russos, há vítimas civis, infelizmente. Edifícios residenciais e outras infraestruturas civis foram afetadas. Nádia estava entre os locais atingidos pelo amplo ataque de Putin. O KR Informe diz que a vila sofreu fogo de artilharia e morteiro inimigos quando a Rússia começou uma nova campanha para retomá-la. O primeiro ataque fracassado desencadeou uma batalha de meses pela pequena vila, culminando em um confronto aparentemente final. No dia 4 de janeiro, a Rússia venceu. Forças do Zapad, ou Oeste, de Putin, invadiram a pequena vila de Nádia, matando até 590 soldados ucranianos em um único dia. Segundo o relatório do Ministério da Defesa da Rússia, é o que se diz. A vitória de Putin veio em um dia em que a Rússia também afirmou ter matado cerca de 440 soldados ucranianos em batalhas envolvendo o grupo central de Putin. Junto com a destruição de um depósito de munições, onde mais 250 soldados ucranianos morreram. Claro, isso é tudo de acordo com a Rússia, o que torna as alegações de morte duvidosas. O certo é que Putin obteve êxito em Nádia. A aldeia tem sido um problema para ele, desde que a perdeu em outubro de 2022. Ele dedicou centenas de soldados russos, artilharia e munições para retomar a região. Putin conquistou Kharkiv novamente, mas por pouco tempo. A Ucrânia não podia deixar a questão da Nádia morrer. Permitir que a Rússia controle a aldeia também significaria dar a Putin a oportunidade de pressionar uma cidade-chave que já foi devastada pela invasão russa. A Ucrânia tramou e planejou. Durante cerca de 2 meses, preparou-se para uma contra-ofensiva, que se tornaria uma das conquistas mais notáveis da guerra até o momento. Em março de 2025, a Ucrânia contra-atacou. O resultado? A Rússia foi expulsa de Nádia após uma intensa campanha de 30 horas para libertar a vila. A terceira brigada de assalto separada da Ucrânia confirmou a libertação no mesmo dia. A unidade foi formada em 2022 como um grupo voluntário, que combinou várias das forças de operações especiais de Azov, ou SOFs, criadas por veteranos do batalhão de Azov. Essas SOFs dispersas eram os remanescentes das forças que a Ucrânia estacionou em Mariupol durante a invasão inicial de Putin. A Rússia tomou Mariupol. As SOFs remanescentes iniciaram o treinamento de novos recrutas fora da cidade ucraniana, com muitos se concentrando em outros alvos russos cruciais, como Kiev, Sumy e Kharkiv. O exército ucraniano logo notou esses grupos dispersos de soldados talentosos das forças especiais. Em janeiro de 2023, todos os pequenos grupos de ex-defensores de Mariupol foram unidos em uma única unidade de combate, integrando as forças terrestres da Ucrânia. O objetivo deles era simples: ser uma força extremamente móvel, bem equipada e altamente treinada que a Ucrânia poderia implantar para capturar qualquer alvo necessário. A terceira brigada de assalto separada fez esse trabalho muito bem. Foi rapidamente enviada para Kherson, onde participou da libertação da cidade. Foi uma das primeiras unidades ucranianas a relatar sucesso de combate contra as forças russas no território disputado de Bakhmut. Em setembro de 2023, a brigada também libertou Andreevka após meses de luta, repelindo até mesmo um contra-ataque russo dias após tomar a cidade. Até maio de 2024, a terceira brigada de assalto separada afirmava ter matado,
ferido ou capturado quase 600 soldados russos somente na região de Kharkiv. Não se engane, a terceira brigada de assalto separada tinha todas as credenciais de que precisava. Eles foram a escolha natural para a Ucrânia enviar para libertar a vila de Nadia, sendo muito bem-sucedidos. Em 30 horas, a terceira brigada de assalto separada libertou pouco mais de 1 milha quadrada de território do controle russo. E realizaram quase tudo a partir do solo. O assalto da terceira brigada de assalto separada em Nadia começou com pesados bombardeios de artilharia, utilizando uma tática que Putin usou tantas vezes. A brigada atacou as tropas russas na aldeia com intenso bombardeio. Muitos soldados russos baseados em Nadia provavelmente morreram no assalto inicial. Os sobreviventes buscaram abrigo enquanto mais bombas destruíam o que restava da infraestrutura da aldeia. Com as forças russas em desordem, a terceira brigada de assalto separada invadiu a aldeia. Com apoio de tanques e blindados, a brigada eliminou primeiro os remanescentes das tropas russas em Nadia, antes de voltarem sua atenção para a floresta ao redor, para onde muitos soldados de Putin fugiram. E isso não é tudo. O ataque da Ucrânia a Nadia devastou 2 regimentos de fuzileiros motorizados da Rússia, o 752 e o 254 do 20º Exército Russo. Esses tipos de regimentos são comuns no exército russo, servindo a um propósito semelhante à terceira brigada de assalto separada. Eles são móveis e bem equipados, permitindo o lançamento de operações combinadas de armas, incluindo infantaria, blindados, transportadores e veículos de combate. 2 deles já não existem, enquanto a Ucrânia celebra a libertação de uma vila que Putin ambiciona desde o começo da invasão. O Kyiv Independent publicou mais detalhes sobre o sucesso ucraniano em Nadia em 23 de março. Ele compartilhou um vídeo do Telegram filmado por um membro da terceira brigada de assalto separada, mostrando imagens gráficas do assalto em andamento. Filmagens mostram veículos blindados ucranianos avançando por um campo aberto e, em seguida, soldados atirando com seus rifles nas florestas ao redor das casas abandonadas de Nadia. O vídeo, que não pode ser exibido, mostra diversos soldados russos mortos. Um lembrete sombrio dos horrores da guerra e da magnitude da vitória da terceira brigada de assalto separatista. Andriy Beletsky, comandante da terceira brigada de assalto separatista, foi breve ao relatar as conquistas de seus soldados. A captura de Nadia custou ao inimigo 2 meses de esforço e eliminou 2 regimentos mecanizados, ele disse, em uma declaração. Beletsky não revelou o número de soldados russos mortos durante o contra-ataque de sua brigada, mas esse número é irrelevante no momento. Dos 147 confrontos nas linhas de frente da guerra da Ucrânia, em 23 de março, a libertação de Nadia se destaca como uma das maiores vitórias ucranianas. Isso nos leva a uma pergunta: por que Nadia importa? É uma pergunta óbvia, considerando o tamanho reduzido da aldeia. Mesmo antes da invasão de Putin, Nadia era apenas uma pequena comunidade agrícola. Isso não parecia oferecer vantagem tática para o exército russo. Pelo menos é assim que parece à primeira vista. Putin deseja Nadia porque a aldeia permite que ele pressione a Ucrânia em outros lugares. Pressão que acabaria levando a Rússia para Kharkiv. O Euromaidan Press aborda o sucesso de Nadia na Ucrânia em seu relatório. Ele aponta que a captura da aldeia oferece à Ucrânia várias vantagens táticas, incluindo a capacidade de monitorar e controlar o rio Zerebets Preto. Desse rio, a Ucrânia também pode monitorar os assentamentos ocupados pelos russos de Raihorodka e Zhuharilen. Isso é enorme para a Ucrânia. Com o controle de Nadia, a Rússia possui uma base para preparar futuros ataques contra outros territórios sob seu domínio. Putin ficará furioso. As forças dele já estavam estendidas em Luhansk, pois o líder da Rússia acreditava ter quase total controle da região. Ele não esperava que a Ucrânia contra-atacasse em Nadia logo após suas tropas tomarem a vila. Soldados russos podem enfrentar mais ataques futuros por uma brigada ucraniana com o histórico de libertar territórios que a Rússia julgava controlar. Assim, a Ucrânia consegue pressionar as forças russas com essa captura. Também reduz a pressão sobre seus soldados. A captura de Nadia impede que a Rússia use a aldeia como área de preparação. Isso significa que as forças de Putin não podem lançar o assalto mecanizado na aldeia de Kopanki.
o que, por sua vez, torna mais difícil para a Rússia avançar em direção a outros assentamentos que se dirigem na direção de Kharkiv. Segundo Volodymyr Fokin, comandante do 1º Batalhão de Assalto da 3ª Brigada de Assalto Separada, foi estabelecida uma linha de defesa com posições mais vantajosas. Essa defesa será necessária porque Putin quer Kharkiv, mesmo que ele diga que não quer. Em maio de 2024, Putin colocou toda a culpa de sua invasão a Kharkiv nos pés da Ucrânia. Em um vídeo no site oficial do Kremlin, ele culpou a Ucrânia pelo que está acontecendo em Kharkiv. Eles têm bombardeado e continuam a mirar em bairros residenciais nas áreas de fronteira, incluindo Belgorod. Eu disse publicamente que se isso continuar, seremos forçados a criar uma zona segura e sanitária, o que estamos fazendo. Putin está sendo contraditório, alegando que a Rússia não planeja tomar Kharkiv, mas suas ações indicam o contrário. Isso não se encaixa com o fato de que em 24 de fevereiro de 2022, ele enviou 20.000 soldados de Belgorod, um oblast russo, para capturar a segunda maior cidade da Ucrânia. Ele tentou e fracassou. Antes, afirmava que a Rússia nunca quis Kharkiv inicialmente. Por outro lado, ele basicamente disse que queria a cidade. Não por uma agenda expansionista, claro. Kharkiv deve se tornar uma zona desmilitarizada entre a Ucrânia e a região de Belgorod, impedindo a Ucrânia de entrar em território russo, segundo Putin. Como é comum com Putin, suas palavras têm duplo sentido. A realidade é que ele quer Kharkiv por várias razões. Como a segunda maior cidade da Ucrânia, a captura de Kharkiv será um grande impulso moral para as tropas russas e desmoralizará a Ucrânia. Putin também fala a verdade sobre querer transformar Kharkiv em um amortecedor, desde seus comentários de maio de 2024. A Ucrânia invadiu o oblast russo de Kursk e lançou múltiplas ofensivas contra a Rússia em Belgorod. Capturar Kharkiv, para o qual Nadia foi fundamental, aliviaria a pressão sobre as tropas de Putin e seria uma grande vitória simbólica para ele. Em 2014, quando Putin anexou a Crimeia, ativistas pró-russos tomaram brevemente o poder em Donetsk e Luhansk, cidades ucranianas. Tentaram o mesmo em Kharkiv, mas foram rapidamente expulsos da cidade. Esses incidentes desencadearam um breve conflito em Donbás, com Kharkiv se tornando um ponto estratégico para as forças ucranianas, conforme a Deutsche Welle. A Rússia perdeu essa breve guerra. Ao fazer isso, Putin perdeu a chance de reivindicar a segunda maior cidade da Ucrânia e de colocar as mãos em várias instalações militares em Kharkiv e arredores. Estes incluem um depósito de armas da era soviética e uma base aérea que Putin poderia usar para atacar outras cidades ucranianas, incluindo Kyiv. Não acredite em Putin quando ele diz que não quer Kharkiv, agora que ele reacendeu a guerra na Ucrânia. A cidade está no topo da agenda. Nadia foi essencial para a captura de Kharkiv ao fornecer às forças russas uma área de preparação e rotas para outras localidades. Isso pode ter permitido a Putin cercar e atacar a cidade. Nós tocamos no assunto moral mais cedo. Essa é outra razão-chave pela qual a Ucrânia tomar Nadia importa tanto. Isso proporciona à Ucrânia um grande impulso de confiança em um momento crucial. O Telegraph destaca a importância do que a 3ª Brigada de Assalto Separada alcançou ao apontar que tomar Nadia é um sucesso raro. Quase totalmente controlada pela Rússia desde a invasão de 2022, Nadia é supostamente a primeira aldeia que a Ucrânia retomou completamente na Oblast de Luhansk desde o início da invasão de Putin, tornando a vitória da 3ª Brigada de Assalto Separada significativa. A retomada de Nadia pela Ucrânia permite que o país concentre seus esforços em outros assentamentos controlados pela Rússia em Luhansk, como mencionado antes. Isso ocorre quando o desejo por guerra com a Rússia parece diminuir na Ucrânia. Pelo menos é o que diz a agência de mídia Telegraph Agency of the Soviet Union da Rússia. Em 17 de março, ela relatou que o moral do exército ucraniano estava no fundo do poço após a suposta derrota em Kursk. Essa seção do relatório pode ser verdadeira. Cerca de 86% do território que a Ucrânia tomou quando contra-invadiu Kursk já havia sido retomado no momento da publicação do artigo da Telegraph Agency of the Soviet Union. Isso foi um grande golpe para a Ucrânia. Contava com a manutenção de Kursk para usar o território como alavanca sobre Putin em futuras negociações de paz. As afirmações de Vitaly Gantchev, um ex-policial ucraniano, sobre o moral ucraniano são questionáveis, assim como seus motivos para fazê-las.
Porque ele se tornou um colaborador pró-russo quando Putin iniciou sua primeira guerra contra a Ucrânia e tem sido essencialmente um propagandista do Kremlin desde então, informou Ganchev à Telegraph Agency of the Soviet Union. Soldados ucranianos capturados relatam dificuldades enfrentadas no exército da Ucrânia. As tropas no campo de batalha, pressionadas por comandantes e unidades de bloqueio de retirada de batalhões nacionalistas, mal conseguem se manifestar. O moral das tropas está péssimo, especialmente após as derrotas em locais como a região de Kursk. Faz sentido que o exército ucraniano fique desmoralizado e torcido para a agenda de Putin, como são as palavras de Ganchev, há um elemento de verdade por trás delas. A Ucrânia enfrenta um problema de moral. Uma análise mais confiável disso vem de relatos de uma administração responsável. Segundo a pesquisa Gallup de novembro de 2024, 52% dos ucranianos entrevistados desejavam o fim da guerra com a Rússia. Embora pareça óbvio, o ponto mais relevante dessa estatística é que 52% que desejam o fim da guerra preferem negociações de paz em vez de luta contínua. Esses números são notáveis, pois representam um declínio significativo no apetite da Ucrânia pela luta desde a invasão de Putin. Em 2022, uma pesquisa da Gallup revelou que 73% dos ucranianos desejavam continuar a luta contra a Rússia. Em 63, esse número caiu para 63, ainda uma maioria substancial. Mas também ressalta o impacto negativo da guerra de atrito de Putin. Um ano depois, o número de ucranianos dispostos a continuar lutando diminuiu ainda mais, indicando a desmoralização da população. Após cerca de 3 anos de conflito, a essência da verdade de Ganchev entra em jogo, surgindo a desmoralização. Os ucranianos viram seu território ser invadido e bombardeado por soldados russos, além de testemunhar uma contraofensiva fracassada de seu país durante o verão de 2023. Recentemente, o aumento de moral com a captura de território em Kursk foi revertido. A Rússia, com a ajuda de soldados norte-coreanos, está expulsando as forças ucranianas do Oblast. Nadia ganha importância frente a esses dilemas morais. Como o Telegraph notou, a Ucrânia acaba de experimentar sua primeira vitória real em Luhansk desde o início da invasão de Putin. Conquistou um território-chave que resultou em alto custo material para as forças russas e pode permitir à Ucrânia avançar mais em Luhansk. O moral pode estar baixo devido aos eventos em Kursk. Ao retomar Nadia, o exército ucraniano enviou mensagens importantes para Putin e para seu próprio povo. Para Putin, a mensagem é clara: a Ucrânia continuará lutando. Para piorar, Putin agora concentra seus esforços em território que pensava ter garantido. Os planos de Putin para Kharkiv fracassaram, e ele pode enfrentar um novo avanço ucraniano em Luhansk. Quanto ao povo da Ucrânia, a mensagem é nunca perder a esperança. A Rússia está intensificando seus ataques em 2024 e a perda de tanto território em Kursk dói. Mas a Ucrânia pode e já experimentou vitórias-chave contra as forças da Rússia. Nadia agora pode exemplificar o motivo da Ucrânia seguir lutando. E quem sabe, a aldeia pode se tornar a chave nos esforços da Ucrânia para defender tanto Kharkiv quanto retomar Luhansk. Mas o que você acha da vitória da 3ª Brigada de Assalto separada em Nadia? Essa é uma grande vitória para a Ucrânia na defesa de Kharkiv e nos esforços para retomar Luhansk? O que a Ucrânia fará a partir daqui? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas notícias sobre os confrontos da Ucrânia contra as forças invasoras russas.